Vamos abrir então a palavra, irmãos, no livro do profeta Ezequiel, no capítulo de número 2, nós vamos ler o versículo 1 e 2. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 2, versículo 1 e 2. Diz assim a palavra de Deus: esta voz me disse, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito, quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. Repita comigo: então entrou em mim o Espírito, quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. Amém. Vamos nos assentar, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. O nosso desafio, a nossa fé, ela nos leva a um desafio muito grande, irmão, muito grande. Porque sempre você precisa estar pensando nisso, que a nossa fé nunca foi, não é e nunca será uma religião, nunca. A nossa fé, ela é um relacionamento com Deus. A religião não, a religião, ela apenas é uma crença. Ela acredita em alguma coisa que não se pode ver, e ela espera por alguma coisa que não existe, né? Que não existe. Mas a nossa fé não. A nossa fé, ela nos traz o desafio da gente poder viver uma vida espiritual, mas na prática, todos os dias. Então, a fé vem de crer em alguma coisa. Então, você precisa, por exemplo, como servo, como uma pessoa que escolheu Jesus para ser o teu Deus, para adorá-lo, você precisa então buscar o conhecimento necessário das coisas que você precisa crer, para que você possa então viver a sua fé. Existem muitas coisas que nós precisamos crer, e isso vai de uma dedicação contínua sua em buscar. São muitas promessas que Deus tem para nós, e que está escrito aqui na sua palavra, né? Está escrito. Nós precisamos então ler a palavra para que a gente possa conhecer essas promessas, e para que a gente possa então colocar a nossa fé nelas. Então, nós cremos, por exemplo, que Deus cura. Então, a gente precisa ter uma prática, né? Não basta simplesmente a gente falar que o nosso Deus cura, mas quando chega na hora de nós precisarmos sermos curados, então, nós vamos fazer o quê? Nós vamos colocar a nossa fé em prática. E nós vamos buscar o Deus que cura. Agora, não adianta ter uma fé que Deus cura, e quando precisar, a gente, então, deixar de lado a nossa fé, para a gente fazer o que todo mundo faz, para a gente buscar o que todo mundo busca. Então, a nossa fé é diferente, a nossa fé, ela precisa ser exercitada. E é justamente quando você precisa fazer uso da sua fé, é que você vai realmente dar autenticidade a ela. Porque o que você fala, que você crê,
é apenas uma palavra que você fala, eu creio que Deus cura. Agora, as pessoas que fazem parte do seu mundo só vão poder acreditar nessa sua fé o dia que você realmente for curado. O dia que você mostrar que a sua fé, ela vai além de uma conversa, ela vai além de uma retórica, mas ela faz parte de uma prática. E é por isso que, por causa da nossa fé, às vezes nós somos bem compreendidos, mas às vezes, por causa da nossa fé, às vezes nós somos malquistos, nós não somos compreendidos, às vezes as pessoas nos veem como loucos. Por quê? Porque a fé, ela é realmente, para o homem natural, ela é uma loucura. Quando nós falamos que Deus liberta, isso faz parte da nossa fé. Eu estou falando das coisas, por exemplo, mais comuns do nosso dia a dia. Então, quando a gente fala assim, não, a minha fé é em um Deus que é poderoso para libertar. Então, veja bem, se essa é a tua fé, então você precisa buscar libertação prática de tudo aquilo que você precisa. Você não pode ser escravo de nada, você não pode ser dependente de nada. Você não pode falar que tem uma fé numa coisa, mas não vivê-la. Quando nós falamos, por exemplo, que Deus salva, né? Então, nós não podemos crer que Deus salva e esperar, como os religiosos, que a salvação é para depois da morte, né? Os religiosos pensam isso, que a salvação é depois da morte. Quem for preparado vai preparado, e quem não for preparado vai dar para preparar, depois que morrer vai dar para preparar, para poder ser salvo. Mas a nossa fé, a palavra não fala isso. A palavra fala que a nossa salvação, a gente passa a viver agora, a gente passa a viver hoje, né? Com uma vida de cortes, corta aqui, corta lá, né? Nós estamos acostumados a uma vida de cortes financeiros, e você faz isso todo dia, você faz isso toda hora, você sempre está ali, ó, precisamos ver isso aqui, ó, diminuir isso aqui, para poder o orçamento doméstico, o orçamento familiar precisa dar, então corta isso, ó, vamos diminuir aquilo lá, vamos acertar aquilo ali, vamos trocar aquela coisa lá, para substituir por com um custo melhor, para que o nosso orçamento feche. Mas nós temos uma resistência nos cortes espirituais, e a salvação, ela depende de cortes espirituais. A salvação depende da sua santidade, porque não sou eu que estou falando, mas está escrito na palavra: sem santificação ninguém verá a Deus, ninguém verá. Então, veja bem, a salvação, ela se manifesta em nós, quando nós estamos buscando esse processo de lutar contra as coisas que nos afastam de Deus. Você até pode chegar no dia de você ser salvo, e você não estar, por exemplo, liberto de tudo, mas você precisa pelo menos estar lutando por tudo, porque se você não estiver lutando, então a salvação, ela não vai ser manifestada. Você pode crer nela, mas se você tem uma coisa da qual você não luta contra, e você não luta para que ela seja tirada, um pecado que seja tirado, uma situação que seja tirada, se você não luta contra isso, então a salvação vai ficar comprometida. Agora, o que eu posso dizer para você? Eu posso dizer para você que no dia da salvação, mesmo os doentes vão ser salvos, ou não? Vão ser salvos, desde que eles creiam que Deus cure, e que eles estejam buscando a cura. Então, veja bem, agora, se a pessoa, ela é doente, mas ela não busca o Deus que cura, como que ela vai ser salva, se aquele que salva é o Deus que cura?
Então ela precisa buscar, ela não pode. Agora, presta atenção como existe, talvez existe aí na sua vida, enfermidades que estão sendo cuidadas. Ao invés de ser repreendidas, elas estão sendo cuidadas. Elas estão sendo alimentadas. Elas estão sendo tratadas muito bem, e você passa mal. Você passa mal e a enfermidade passa bem. Então, você precisa expressar a tua fé quanto a isso. No que você crê? Deus cura ou não cura? Mas cura quem? Os outros ou você? Você tem que expressar isso aí. Então, tem tanta coisa, e eu queria chegar nisto aqui, né? Nisto aqui, que faz parte da nossa fé. É um diferencial também da nossa fé. Que o nosso Deus fala. Aleluia. Levanta a sua mão e fala: o meu Deus fala. Pode aplaudi-lo e glorificá-lo. Então veja que isso também não pode ser uma fé sem prática, precisa ser uma fé prática. O nosso Deus fala, diga assim, e Ele fala comigo. Então, Ele precisa falar com você. Você não pode fazer parte dessa fé se Deus não fala com você. Você não pode fazer parte dessa fé. Então, você tem que aprender. Você tem que buscar, você tem que arrumar a sua vida para que Deus possa falar. Olha aqui o que nós acabamos de ler. O profeta Ezequiel dizendo assim, né? Lá naquela época, ele era o Ezequiel, como você é uma pessoa. E o Ezequiel, que hoje para nós aqui é o profeta Ezequiel, mas o Ezequiel está dizendo assim, que ele ouviu Deus falar com ele, e Deus falou com ele. E o que Deus falou com ele? Põe-te em pé e eu falarei. E quando Deus falou isso para mim, o Espírito encheu a minha vida. Ó, falou ou não falou? Falou porque o Espírito encheu a vida dele. Mas não é de hoje, fala para quem está do teu lado aí, fala, não é de hoje que Deus fala, não é de hoje que Deus fala. Por exemplo, em Gênesis capítulo 2, versículo 16, Deus fala já com o primeiro homem, Deus fala com Adão, e diz assim o texto, e o Senhor Deus lhe deu esta ordem, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Deus falou isso com quem? Com Adão, o primeiro. Olha, nós estamos lá na frente. Nós estamos lá na frente. Só hoje são 8 bilhões de pessoas no mundo, fora as gerações que já passaram. E nós fazemos parte dessa geração. E Deus já falava com o primeiro. Mas olha o que Deus estava falando para Adão, né? Se você ler o texto, você vai ver que Deus faz muita coisa, põe muita coisa no jardim, e Deus então fala para Adão assim, olha, de tudo, Adão, você pode comer, de tudo, você fica à vontade, né? De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, não comerás. Então Deus falou isso. E lá tinha também uma árvore diferenciada, depois se você ler o texto em casa, que chamava árvore da vida, da qual Adão podia comer. Então Deus podia comer de tudo, e Deus também permitiu que Adão comesse da árvore da vida. Mas ele disse da árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus continua falando isso. Então, veja bem, Deus fala assim, vocês podem comer de tudo, comam de tudo que vocês quiserem. E coma também da árvore da vida. Você sabe que a árvore da vida é quem? É Jesus. E você sabe que Jesus também é a palavra de Deus. Então, isso aqui para nós é a árvore da vida que Adão tinha lá. A palavra de Deus. E você sabe que também existe uma árvore hoje que nos dá o fruto do bem e nos dá o fruto do mal.
E aí eu pergunto para você, de qual destas árvores hoje a gente come mais? Você come mais de qual? Você come mais dessa aqui, lá no seu dia a dia, a sua fé prática. Você come dessa árvore, o quanto você come dela, e o quanto você come da árvore do conhecimento do bem e do mal. Pensa para você ver, pensa. Porque essa árvore, ela está no seu caminho. E você vê. E você podia ver, e você podia não comer dela. Mas normalmente a gente, quando vê, a gente come. Você escuta. E quando você escuta, você poderia se afastar dela. Mas quando a gente escuta, parece que a gente fica com fome dela. Então, essa árvore, ela está no nosso caminho. Ela está na nossa mão. Ela está nas pessoas. Tem pessoas que é como árvore da vida, que fala a palavra de Deus. Mas tem pessoa que fala do conhecimento do bem e do... E com quantas você conversa que fala da palavra da vida, e quantas você conversa que é tomada do conhecimento do bem e do mal. Então Deus continua falando, mas a nossa fé resiste em querer ouvir, mas a gente precisa, você precisa começar a dar ouvido a esse Deus, que fala para você, ó, de tudo você pode comer, tá? E agora, daquelas duas árvores lá, você come da árvore mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, você não come dela. Vamos ver amanhã como é que vai ser o seu dia. Se o seu Deus fala com você, porque é o seu pastor que está falando com você, ou é o seu Deus que está falando com você? É o seu Deus. Então vamos ver amanhã o que você vai comer. Vamos ver como é que vai ser o seu dia amanhã, terça, quarta. Se você vai lembrar daquilo que Deus está falando para você aqui agora. Coma de tudo, como da árvore da vida. Mas, olha aí o que está escrito aí, né? Da árvore do conhecimento do bem e do mal, não comerás. Deus também falou com Abraão. E quando Deus falou com Abraão em Gênesis 12:1, Deus fala assim, ora, disse o Senhor, quem falou? Senhor. A Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Então o que Deus está dizendo aqui para Abraão? Abraão, deixa tudo por minha causa. Não é isso que Deus está falando? Deus está falando, deixa tudo, deixa a tua casa, deixa o quê? A casa. Deixa a tua parentela, deixa o quê? Vamos resumir, Deus falou assim para ele, deixa tudo. Deixa o quê? Tudo. Pergunta para o irmão, tudo é o quê, irmão? Tudo é o quê? Então veja, olha o que Deus falou para Abraão. Abraão, eu não quero estar no meio das coisas. Eu não quero estar no meio das pessoas. Eu não quero ser mais um na sua vida, não. Eu quero a sua fé. Eu não quero que você fique esperando nem de A, nem de B. Eu não quero que você fique olhando nem para aquilo, nem para aquilo. Eu quero que você olhe para mim. E eu quero que você espere de mim, porque eu te mostrarei. É isso aí que Deus fala. É isso aí. É isso aí. Então, amanhã você vai praticar a sua fé. Você vai viver a sua vida sem esperar nada de ninguém. E Deus vai usar todo mundo para abençoar você. Quando você fica esperando de alguém, não chega um abençoado. Você fica esperando e não vem um para te ajudar, não vem um para socorrer. Mas quando você olha para Deus, Deus envia o mundo inteiro para te abençoar. Pode aplaudir e glorificar a Deus.
Gênesis 6,13 traz uma experiência muito interessante também. Fala assim: então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens, e eis que os farei perecer junto à terra. Olha o que Deus falou para Noé. Isso é uma coisa da intimidade dele. Já pensou? Presta atenção. Deus chega para Noé e fala assim: Noé, eu queria bater um papo com você. O que o senhor quer falar, Deus? O que eu quero falar é que eu vou dar cabo. É um segredo. Deus contando aqui algo que ninguém sabia. E Deus revelando uma coisa para Noé que ninguém poderia mudar. Ninguém poderia mudar. Deus está revelando para Noé aqui uma coisa íntima do coração dele. Noé, olha, eu vi uma coisa, não tenho gostado e eu vou fazer e ninguém sabe ainda, vou contar para você. O que é, Deus? Eu vou dar cabo. Eu vou dar cabo de toda a carne. Olha que coisa tremenda que Deus falou. Então você veja que Deus não só quer falar as coisas que nós estamos precisando e queremos ouvir, mas Deus também quer falar dele. Mas nós temos uma tendência de querer que Deus fale só a respeito de nós. Fala para mim como é que vai ser, fala para mim onde eu vou, fala para mim o que eu falo. Mas Deus está falando para nós: eu também quero falar de mim para você. Porque a nossa fé é uma fé de relacionamento. Pode aplaudir, adorar a Deus. E Deus fala, eu pensei, foi até difícil. Falei: Deus, como é que eu vou fazer? Aí ele falou: fala de Atos, capítulo 9. Aí eu falei: é de Atos, é. E Atos capítulo 9, versículo 4, fala assim, que Saulo, caindo por terra, ouviu uma voz. A voz de quem? Dele. A voz dele. Que lhe dizia: Saulo, Saulo, por quê? Por que me persegue? Que Deus falou para ele. Por que você me persegue? E Saulo, então, no versículo 5, ao invés dele responder por quê, ele faz uma outra pergunta para Deus. Você sabe que o judeu tem esse costume, né? O judeu tem o costume de responder com uma pergunta. E Paulo, ele era também judeu, né? Ele era um cidadão romano, mas ele era judeu, né? E ele então praticou o hábito dele. E a Bíblia fala então que ele então respondeu perguntando: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu... É duro, hein? É duro. Será que a gente também não está perseguindo Jesus na nossa vida? A gente deveria ter o jeito certo de perseguir, né? O jeito certo de perseguir é de poder encontrá-lo, é de poder abraçá-lo, é de poder recebê-lo. Mas aqui Saulo não. Saulo está perseguindo Jesus para destruir a obra do Senhor Jesus. Será que você não faz isso com a sua vida também? Será que Deus também, não fala hoje conosco assim? Fulano, por que você está me perseguindo? Mas pastor, quando que eu persigo Jesus? Quando você está destruindo a obra de Deus na sua vida. Quando você persegue a palavra na sua vida. Quando você persegue o Espírito Santo na sua vida, não é nem na vida de ninguém, não, na sua vida. Quando você fica cocheando em dois pensamentos, quando você fica com dúvida, você fica perseguindo. Por exemplo, como que a gente persegue na nossa vida Jesus? A Bíblia fala, por exemplo, que nós precisamos
Ter Deus. Ter Deus. Então nós perseguimos Ele quando nós o temos, e quando nós precisamos, não invocamos Ele com a nossa fé. E Jesus então fala assim para nós: escuta, mas por que você não clamou? Por que você não orou? Por que você está me perseguindo? Porque não é assim que nós fazemos? Quando nós temos uma tarefa, quando nós temos uma coisa e alguém não deixa a gente fazer, e quando a gente quer desenvolver e alguém não deixa a gente desenvolver, o que a gente fala? Essa pessoa está me perseguindo. Assim somos nós. E Jesus ainda continua fazendo essa pergunta para nós: por que você está me perseguindo? Por que você não me deixa te abençoar? Por que você não me deixa curar? Por que você não me deixa te libertar? Por que você não me deixa fazer isso, fazer aquilo na sua vida? E aí, a gente, né? Quem és tu, Senhor, para poder estar me dizendo isso? Eu sou Jesus. Eu sou aquele que cura, eu sou aquele que liberta, eu sou aquele que salva. Aleluia. Ele ainda é. Amém, irmão? Ainda é. E nós não podemos perseguir. Nós não podemos perseguir. Nós perseguimos Jesus quando nós estamos sem uma igreja. Por quê? Porque o que ele disse? Eu edificarei para vocês a minha... Não disse isso para Pedro? Pedro, tu és pedra. Mas sobre o meu nome, sobre a minha... edificarei a minha... E aí ele disse para Pedro assim: agora pastoreia as minhas. Então você persegue ele quando você não tem igreja. Quando você é desigrejado, quando você fica avulso. Você persegue a obra de Deus na sua vida. Você persegue a obra de Deus na sua vida, por exemplo, quando você fica sem pastor. Pergunta para quem está, você tem pastor? Fala aí, você tem pastor? É, porque Jesus disse isso, olha, Jesus disse isso para os pastores: pastoreai as minhas ovelhas. E é assim que Deus fala, é assim, quem crê que Deus fala? Deus fala hoje através da Bíblia, Deus fala hoje através da igreja, e Deus fala hoje através dos pastores. Ou não foi isso que ele disse para João? Quando ele fala assim: João, escreve aí lá no Apocalipse. Ele fala assim: escreve aí as 7 igrejas. E o que ele fala? Quando você for escrever para aquela igreja de Éfeso, aquela igreja de Tessalônica, aquela igreja de Esmirna, você escreve ao anjo da igreja. Quem é aquele anjo que Deus está falando lá? Pastor. Então, e quando você fica procurando igreja por aí? E quando você fica procurando pastor por aí? Você está sem. Você persegue a obra de Deus na sua vida. Você atrapalha a obra de Deus na sua vida. Por quê? Porque você tem, mas não tem. Você tem, mas você não, você tem uma fé que não usa, você tem uma igreja que não é, você tem um pastor que você tem os anjos. Quem falou com os anjos hoje? E você não tem? Você tem o Espírito Santo e aí a gente pergunta assim, fala: poxa, eu estou perdido. Estou perdido. Você tem tudo. Às vezes nós somos servos e nós estamos vazios. Pensa nisso. Um servo, uma serva de Deus, você é uma serva de Deus vazia. Você é um servo de Deus vazio. Pensa bem, que fé é a sua. Mas o que está de errado é que Deus está colocando dentro de você e você está jogando para o lado de fora. E você não está dando valor às coisas que Deus te deu uma esposa, mas a tua esposa não é legal. Deus te deu um marido, mas o seu marido não é legal. Deus te deu um trabalho, mas o seu trabalho
Não é legal. Deus te deu um salário, mas o seu salário não é legal. O que é legal para você? O que é legal para você? Você está insatisfeito. E como que nós podemos estar insatisfeitos com essa fé que nós temos? Com esse Deus que nós temos? Com as promessas que nós temos? Amém, irmão? Como que nós podemos? Então, veja bem, então eu chego à conclusão que a gente está brincando com a nossa fé. A gente está brincando com a nossa fé. E nós precisamos, você precisa, para que Jesus não entre no teu caminho e não derrube você do seu cavalo. Você conhece aquela expressão? Aquela expressão veio daqui. Pergunta aí, você conhece a expressão cair do cavalo? Pergunta aí. Você conhece a expressão cair do cavalo? Essa expressão veio daqui, ó. Saulo caiu do quê? Do cavalo. E Jesus fez uma pergunta tão simples, mas uma pergunta dura. Por que você me persegue? E ele continua perguntando isso para nós. Então, a gente precisa trabalhar com cuidado a nossa fé. Com muito cuidado, com muito zelo, porque ela é preciosa. E a gente, então, precisa dar lugar para que Deus possa estar falando conosco. Quando Deus fala com João lá em Apocalipse, né, ele fala assim, ó, João, e aí, está lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo de número 9, ele fala assim, ó, eu, João, irmão vosso e companheiro da tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo, o que vês escreve em livro. Então, o que Jesus vai falar para ele, não dava para ele guardar na memória. Olha só a conversa que Jesus ia ter com ele. O que você vê, João, escreve em livro e manda para onde? Espalha para qualquer lugar. Cuidado com você ficar espalhando as coisas de Deus em qualquer lugar. Tem um versículo na palavra que é muito precioso e que fala assim para nós, ó, tenha a responsabilidade e não dê pérolas aos... Você sabe o que significa isso? Então você toma cuidado, porque as coisas de Deus são o que desse versículo? São as pérolas. Então você tem que ter cuidado com o que você faz com as coisas de Deus. Você não pode entrar num campo assim, ó, e jogando as coisas de Deus para o vento. Cai aonde cair. Não, faça isso não. Cuidado com essas coisinhas que você às vezes lança numa rede para cair aonde cair. Cuidado. Se você estiver falando alguma coisa sua, vá em frente, é sua. Se você estiver falando alguma coisa de alguém, vá em frente, é de alguém. Mas se você estiver falando das coisas de Deus, então tome cuidado. Tome cuidado, porque as coisas... Olha o que Deus fala. João, você vai escrever aí as coisas de Deus. E você vai compartilhar isso com quem? Com a igreja. Com a igreja. Então, as coisas de Deus a gente compartilha com as coisas, com a igreja. Então fala assim, ó, né? Aí ele dá o nome, ó, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Por que ele fala? Por que ele dá o nome, será? Só existia essas. Se só existisse essas, não precisava dar os nomes. Se existisse mais, e se ele quisesse que fosse para todas, não precisava dar os nomes. E por que ele dá os nomes? Porque não era nem para todas as igrejas, ó. Era só para, ó, está vendo aí? E aí ele fala assim, voltei-me para ver quem falava comigo.
E voltado, eu vi, aí ele vai descrever, 7 candeeiros, ele vai descrever Jesus de uma maneira simbólica, porque é assim, e ele escreve então, um livro daquilo que Jesus falou para ele, um livro, fala ou não fala? Levanta a sua mão e fala assim, o meu Deus fala. Mas aí é a questão da sua prática de fé, porque esse discurso é lindo. Mas por exemplo, hoje, o seu dia hoje, você viveu ele numa direção recebida de Deus? Falou com você o que você tinha que fazer hoje? Ou você ligou o piloto automático cedo e hoje, isso, igreja. Então não é piloto automático. Se Deus fala, você fala com a sua mulher todo dia, ou você fala com a sua mulher de vez em quando? Vai ser beliscado aí, você vai sair daqui roxo. Você fala com o seu marido todo dia, ou você fala, e com Deus? Então, se a nossa fé, se nós somos mesmo de fé, e nós temos um Deus que fala, por que a gente não procura mais a palavra dele? Por que será? Porque o nosso Deus então não fala? Fala ou não fala? Então é porque nós é que estamos abaixo da média. Nós é que estamos falando que a gente acredita em Deus, mas nós estamos fazendo aquilo que a gente quer. E nós não podemos fazer aquilo que a gente quer, porque quando a gente faz o que a gente quer, veja bem, se der certo, as pessoas vão aplaudir a gente, mas se der errado, a culpa vai ser de quem? A culpa vai ser, vocês estão aí? A culpa vai ser de quem se der errado? Vai ser de Deus, do seu Deus. Vamos falar do seu Deus. Falar, olha lá, não falou que tinha Deus? Olha lá, e Deus, e cadê o Deus? Então, nós temos que ser cuidadosos com isso. Então, nós precisamos fazer debaixo de palavra. Nós precisamos fazer, e para isso existe o quê? Existe a Bíblia. Para isso existe igreja. O senhor falou que existe pastor também, então, e para que serve o pastor? Para te orientar como encontrar uma palavra na Bíblia, para te orientar através de uma mensagem como essa aqui, usando a palavra de Deus e não falando aquilo que eu quero te falar. É para isso que você precisa. Porque o pastor é a voz de Deus. Jamais, não é. Não é. A voz de Deus é a palavra. Pode aplaudir o Senhor e glorificar. Vamos para a prática, quem quer ir para a prática? Vamos para a prática? Então olha lá, vai lá por exemplo em Números capítulo 22, Números capítulo número 22, nós falamos aqui pertinho, aqui na sexta-feira, quando o povo de Israel está entrando na terra prometida, eles estão saindo dos 40 anos de deserto, e eles estão entrando na terra prometida, e quando eles estão entrando na terra prometida, então, eles chegaram ali, eles vão começar a avançar, e aí acontece que tem um rei lá, chamado Balaque, que está aí no capítulo 22, que sabia quem esse povo era, sabia. Por que ele sabia? Porque ele tinha ouvido falar, desde a saída deles do Egito, até esses 40 anos no deserto, o que Deus tinha feito com eles. Então veja que Balaque não tremeu diante do povo, Balaque não tremeu diante de um discurso, Balaque tremeu diante do Deus de Israel. É assim que as coisas têm que ser na sua vida. As pessoas não têm que te respeitar por aquilo que você é, por aquilo que você faz. As pessoas têm que te respeitar porque você é um príncipe de Deus, você é uma princesa de Deus. As pessoas têm que aprender a te respeitar, porque Deus gosta de você, porque Deus cuida de você, e quando alguém tira de você, Deus transborda em você. Só quem crê e recebe, pode aplaudir a Deus. Aleluia.
E aí então esse rei aqui, Balaque, ele fala assim, ele chama os principais do reino dele, e ele fala assim, olha, nós estamos perdidos, porque aquele povo cujo Deus fez isso, né, tirou eles lá das mãos de Faraó, abriu o Mar Vermelho, e eles andaram 40 anos no deserto, eles sobreviveram. Esse povo, não sei o que eles fazem, eles sobreviveram 40 anos no deserto, ninguém jamais conseguiu fazer isso. Aquele povo assustava. E o rei falou assim, eles vão entrar e eles vão destruir a gente, nós não vamos ser. Olha só, o mundo dizendo assim, ó, nós não somos nada perto deste povo. E hoje tem muitos homens, muitas mulheres de Deus que falam assim, não existe nada mais lindo do que essas coisas do mundo. Olha que diferença, olha como inverteu, o mundo aqui prostrado, e hoje muitas pessoas de Deus prostradas diante do mundo. Fala para mim, fala assim para quem está dizendo, mas Deus continua falando, fala aí, mas Deus continua falando. Deus continua falando. E aí então, ele chama o pessoal e ele fala assim, eu preciso que pega uns príncipes aí, daqui de Moabe, pega aí uns príncipes aí, e eu vou mandar lá para Balaão, porque eu quero pedir para Balaão amaldiçoar esse povo, porque esse povo é muito abençoado. E ele então manda uns príncipes dele, para falar com o profeta Balaão. E quando eles chegam lá, ele fala assim, olha, Balaque disse que ele precisa que você faça um sacrifício ao seu Deus, para que o seu Deus possa amaldiçoar esse povo aqui. E acontecendo isso, ele vai enriquecer você, ele vai dar a mesma coisa que o diabo falou para Jesus, e que continua falando para nós até hoje, ó, se você fizer isso, você vai ter essa oportunidade, se você fizer isso, eu te dou aquela chance, se você te fizer isso, agora vai dar certo na sua vida. Então, assim também, Balaque está falando aqui, ó. E aí esses homens vão até a casa, aí, agora veja bem, ó, versículo de número 9, ó. E Balaque está lá com essa turma, falando isso para ele. Aí olha como Deus fala, ó, veio Deus a quem? A Balaão. E disse, olha o que Deus disse, ó, eu quero frisar isso, que é para você ver que a conversa com Deus não é uma conversa assim, que precisa de você fazer uma faculdade, que precisa de você ter um dicionário eclesiástico, teológico profundo. Não, Deus fala com você. Vou falar de novo, Deus fala com você. Olha o que Deus fala assim, escuta Balaão, quem são estes homens contigo? E aí então diz a Bíblia assim, respondeu Balaão a Deus, Balaque, o rei dos Moabitas, filho de Zippor, os enviou para que me dissessem, eis que o povo que subiu do Egito cobre a face da terra, vem agora, amaldiçoa-mo, talvez eu possa combatê-lo e lançá-lo fora. Olha só, então você veja, ó, presta atenção, ó. Esses homens chegaram até Balaão, e Deus fala, viu, e Deus viu. As coisas acontecem na sua vida, e Deus vê. Quem crê? Quem crê? Quem crê? Crê? E Ele não fala nada? As coisas acontecem na sua vida, Ele não te fala nada? Interessante que com Balaão Ele falou. Interessante que com Adão Ele falou. Interessante que com Saulo Ele falou. Mas Ele não fala com a gente? Ele fala. Ele fala. Então, aí veja bem, diante daquilo, então, Balaão explica para ele, olha, esse povo está aqui por isso, por isso, por isso. Agora, ó, versículo 12, então
disse Deus a Balaão: Balaão, presta atenção, não irás com, nem amaldiçoarás o povo, porque é povo. O que tem de segredo aqui? Nada. O que tem de mistério aqui? Nada. Deus fala uma língua que a gente entende. Deus fala uma língua que você entende. Mas você quer ver? Ó, isso que está bem claro. Deus falou o quê? Você quer ver como está claro? Você quer ver? Ó, Deus falou o quê para Balaão? Não vá, não vá, não vá. Acabou, simples. Mas aí o que acontece? Veja bem, então Balaão vai chegar para o povo, presta atenção, hein? Balaão vai chegar para esses príncipes e vai dizer assim, ó, Deus me disse para não ir, e eu não vou. E os príncipes foram embora. Chegando lá, Balaque ficou muito irritado, e ele falou assim, não é possível. Aí ele pegou uns príncipes acima daqueles, melhores do que aqueles, que era para fazer uma frente mais forte. E aí ele pegou esses príncipes superiores e mandou de volta para Balaão. E eles chegaram todo cheio de pompa, todo cheio de oportunidades, e disseram para Balaão, olha, nós estamos aqui de novo, e nós viemos, essa oportunidade é única na sua vida, e você precisa fazer com que isto possa ser alcançado por você. Esse que está o problema, ó. Deus fala conosco, presta atenção nisso, ó. Deus fala com você, Deus fala, mas acontece que o inimigo, ele não se cala, ele continua propondo, ele continua oferecendo para nós, e aí o que a gente faz? A gente para pensar, a gente para ver. Você não pode parar para pensar, você não pode parar para ver o que o inimigo oferece para você. Amém, irmão? Então veja bem, ó, Balaão não falou nada, Deus veio em socorro dele, ele não fez campanha na igreja, ele não pediu uma direção, Deus viu a necessidade e falou, Balaão, o que esse povo está fazendo aí? É isso, ele nem perguntou o que eu faço, Deus falou, Deus ofereceu, Balaão, você não vá, e ele falou, eu não vou, e acabou, só que foram e voltaram agora escuta aqui o nosso erro, que faz a gente ficar assim, mas o que Deus falou mesmo? Mas Deus falou? Não, Deus não falou, daqui a pouco o que Deus falou, Deus não falou mais, nem a gente lembra o que Deus falou, por quê? Porque a gente bagunça. Olha só, versículo 19, ó, quando essa outra turma de príncipe chega e faz novamente a proposta para ele, e ele ouviu, olha o que ele fala assim, agora pois eu rogo para vocês, que fiquem aqui para que eu saiba o que mais o Senhor me... Ah, Deus muda a palavra dele, é isso? Deus muda? Pergunta para o irmão, fala, Deus muda? E por que ele mandou aquele povo ficar à noite para ele? Ah, olha aí, ó. A gente fala assim para o inimigo, ah, Deus falou não, mas ó, fica aqui no meu coração. Deus falou não, mas como assim Deus falou não? Não, está escrito na palavra, que não é para eu fazer isso. Mas ó, fica aqui na minha cabeça, fica aqui. Eu vou conversar com Deus, vamos ver o que mais que Ele tem para falar para mim. Como se Deus tivesse alguma coisa para acrescentar naquilo que Ele falou, porque aquilo que Ele falou não é perfeito. Aí, ó, ele ficou a noite inteira. Às vezes a gente fica uma noite, às vezes a gente fica um dia com alguma coisa. Às vezes a gente fica uma semana pensando naquilo. A gente faz o que Deus falou, não vou, mas a gente fica pensando, puxa, mas que oportunidade, hein?
Puxa, mas como, hein? Mas presta atenção, isso aí ia mudar a minha vida, hein? Olha, isso aí ia resolver os meus problemas. Mas Deus falou, não vá, não, então não vá. Aí o inimigo aumenta. Aí você fala assim, vamos falar com Deus. Vamos ver o que Deus fala. O que Deus fala? Quem quer saber o que Deus fala? Quer saber o que Deus fala? Olha aí, ó. Aí versículo 20, veio, pois, o Senhor a Balaão de noite. Por quê? Porque ele estava pensando quando? De noite. Ele não pediu? Fica comigo essa noite, para que a gente possa... Não pediu? Então veio o Senhor de noite e disse-lhe, se aqueles homens vieram chamar-te, levanta-te, vai com eles. Todavia farás somente o que eu te di. O que Deus falou? Vai com... Agora presta atenção, vê se não tem ninguém dormindo do seu lado, vê se não tem ninguém dormindo do teu lado, vê aí, Então Balaão levantou-se pela manhã, abordou a sua jumenta e partiu com os príncipes de Moabe. Versículo 22, Deus ficou feliz com Abraão, foi isso? Acendeu-se a ira de Deus, porque ele... Pergunta, você entendeu? Você entendeu? Não entendi. Deus falou para não ir. Ele não foi. Aí eles voltaram. Ele manda ficar, guarda aquilo no coração, na mente. E aí Deus falou para ir. Então, aí você precisa de um pastor para te explicar. Não é o pastor que fala, o pastor explica. O pastor explica. Então o que aconteceu aqui? Aconteceu que ninguém é escravo de Deus. Deus não é como os pais de hoje. Vou falar quantas vezes? Não, Deus fala quantas? Uma. Você quer fazer? O que Deus está falando para Balaão aqui? Você quer fazer? Então faz. Pode fazer. Só que Deus fica o quê? Irado. Por quê? Porque prevalece qual palavra? A primeira, que Deus falou o quê? Não. Agora vai ficar questionando Deus. Vai ficar pensando, vai ficar fazendo conta. Vai ficar analisando, Deus falou o quê? Deus falou o quê? Não vá. Então não. Por um acaso o que Deus falou não lá no Velho Testamento hoje é sim? E o que Deus fala assim hoje, amanhã vai ser não? Não, o que Deus fala? Eu sou um Deus do sim, sim e não. E o que passar disso é procedência de quem? Pode aplaudir o Senhor e glorificar a Deus. Então, olha só, olha isso, olha isso, acendeu-se a ira de Deus porque ele foi. E o anjo do Senhor pôs-se no caminho por adversário. Então, presta atenção, Deus fala com a gente desobedece, e Deus falou o quê? Com a palavra. Deus falou com o conselho. Aí quando a gente desobedece a Deus e a gente pula o conselho, aí Deus vai usar a nossa vida. Aí Deus vai criar adversidade. Tem gente que já entendeu, tem gente que já olhou para mim, já entendeu. Quer dizer que as nossas adversidades é Deus falando. Você me desobedeceu. Você me desobedeceu, você me desobedeceu, você me desobedeceu. Por isso que está difícil. Se você tivesse me ouvido, estava fácil. Amém, irmão? Agora presta atenção, então Deus, o próprio Deus, aí a pessoa fala assim, sai de mim, Satanás, mas não é Satanás, quem é? Aí como é que tira Deus expulsando Satanás? Aí não tira, pastor, eu estou repreendendo, pastor, eu estou expulsando, mas você não vai, porque não é Satanás, quem que é? É Deus, aí olha só o que a palavra fala, olha só,
Ele colocou por adversário. Ora, Balaão ia caminhando, montado na sua jumenta, e 2 de seus servos com ele. Está vendo aí? Viu, pois, a jumenta, o anjo do Senhor parado com a sua espada desembainhada na mão, pelo que se desviou a jumenta do caminho, indo pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar ao... Sabe quando você fala assim, ó, está tudo atrapalhado, desgovernou tudo, e ó, a jumenta desgovernou tudo. A jumenta saiu em desabalada carreira, fora do caminho. Sabe quando as coisas saem fora do caminho? Sabe quando as coisas ficam sem controle? Sabe quando você fala assim, puxa, agora o que eu faço? Não sei o que fazer. É porque você jogou fora o que Deus falou para você. Porque a nossa fé diz que o nosso Deus fala. Amém, irmão? Pode aplaudir o Senhor e glorificar a Deus. Mas eu não quero que você fique triste com essa palavra, porque essa palavra não é para entristecer você, não é para chatear você, não é para matar você, é para trazer vida para você. É para ensinar você a lidar com Deus. Então o que Balaão está dizendo aqui? Puxa, está dando tudo errado, desgovernou tudo aqui, ó. Eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer. Mas aí a Bíblia fala assim, né? No versículo de número 24, mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda, entre as vinhas, havendo muro de um lado e de outro, muro de vinha, tinha uma plantação de vinha aqui, uma plantação de vinha aqui. Aí a jumenta, então, desgovernada lá no campo, tal, aí ela pegou esse caminho da vinha aqui, e aí o anjo se colocou bem, então de um lado tinha o quê? Vinha, e do outro lado tinha o quê? E na frente o anjo se colocou. Aí a Bíblia fala que o anjo se colocou nessa vereda aí, e que havia o muro de vinha entre eles. Vendo, pois, a jumenta, o anjo do Senhor, agora o que você está prestando atenção aqui, ó? Você está prestando atenção, ó, que a jumenta está vendo o anjo do Senhor, mas Balaão não está vendo mais nada. Mas quem que viu Deus lá antigamente? Balaão. Quem que ouviu Deus falar lá antigamente? E agora ele não está vendo mais? Ele está vazio. Ele está vazio. Por que ele está vazio? Porque ele esqueceu do que Deus falou. Amém, irmão? Aí presta atenção, olha o que está dizendo. Mas o anjo do Senhor pôs-se nessa vereda, e vendo, pois, a jumenta, o anjo do Senhor, coseu-se contra o muro, e comprimiu contra este o pé de Balaão. Por isso, tornou a espancá-la. Então, ó, agora, o que ela faz? Para desviar do anjo, ela espremeu a perna de Balaão no muro das videiras, e aquilo foi rasgando a perna dele, foi machucando. Antes estava sem controle, tudo ficou sem. Agora Balaão está sendo ferido. Balaão está sendo o quê? Machucado. Está sendo machucado. E ele não está vendo mais nada. E ele não está vendo mais nada. E ele não está entendendo mais nada. Mas a jumenta está vendo o anjo. Então agora veja que o campo, Deus não está falando mais com ele. Deus está falando com ele. Quem está falando com ele? O campo. O desgoverno. O desgoverno está falando com ele. Ah, olha, eu estou sem controle. Isso aí tem que falar conosco. Por quê? Diga assim, porque eu sou um príncipe de Deus. As mulheres digam assim, eu sou uma princesa de Deus. Então quando a gente fica sem controle, a falta de controle tem que falar conosco. Mas ele não ouviu Deus, e ele não ouviu a falta de controle. Ele insistiu.
agora ele vai ser ferido, e ele não vai ouvir Deus. Quer dizer que as nossas feridas, elas falam com quem? Conosco. Elas falam conosco. Mas a gente não quer ouvir a ferida. A gente quer bater na jumenta. A gente quer bater na jumenta. E Balaão, então, espancou pela segunda vez ele espancou a segunda vez. Agora, veja que a jumenta está poupando ele. O desgoverno está querendo ajudar ele. Olha só, esse muro de videira rasgando ele, está querendo ajudar. Volta. Fala para quem está do teu lado, fala, Deus está falando, volta. Mas ele é raçudo. E ele está falando aqui, não volto. Agora eu vou em frente. E ele não volta àquilo que Deus falou. Mas pergunta para o irmão, porque eu não consigo entender. Fala assim, por que não volta? Fala assim, por que não volta? Por que não volta? Por que não volta? Poxa vida, não está dando certo. As coisas estão dando certo? Aqui. As coisas estão dando certo? Não estão dando certo. Não é isso? Aí, versículo número 26. Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho, para se desviar. Agora, as opções acabaram. Agora não tem mais caminho para... Agora, você já ouviu isso aqui, agora as portas se... Quem já ouviu isso? Olha aí, pastor, e Deus não fala comigo. Fala para o irmão, já falou. Fala para o irmão, você já sabe o que você tem que fazer. Fala, Deus não vai repetir, mas eu posso ser uma corneta de Deus te repetir. Não vá. Fala para ele, não vá. Deus falou, não vá. Entendeu? Aí o que? Olha só. Vendo a jumenta, o anjo do Senhor, e não tendo para onde fugir, o que ela faz? Ela cai sobre ela mesma. Ela cai debaixo de Balaão, e acendeu uma ira de Balaão, e ele espancou a jumenta, mas a jumenta, ela está sendo um instrumento de... Fala para quem ele fala, não pode espancar os instrumentos de Deus, fala aí. Não pode espancar os instrumentos de Deus. Mas ele espancou a jumenta. Aleluia. E quando ele espanca a jumenta, versículo 28, então o Senhor não falou com ele. Olha isso. Então o Senhor fez falar Então você tem que prestar atenção aqui. Vamos parar um minuto aqui, um minuto. Quando Deus falou com você e você não ouviu, não fica mais buscando o que Deus vai falar a mais. Porque Ele, diga assim, Ele não vai falar. Então, o que você, agora, Ele vai, mas Ele não vai falar mais comigo, pastor? Ele vai falar com você. Mas Ele vai usar as coisas. Ele vai usar o seu mundo, Ele vai usar lá o campo que a jumenta se perdeu. Ele vai usar o muro divide. E Ele vai usar agora a própria jumenta, porque ela desistiu, ela mesma caiu. E aí a Bíblia fala assim, que quando ela faz isso e Ele espanca ela, então a Bíblia fala assim, então o Senhor fez falar a jumenta. Fala para quem está do seu lado. Fala assim, quando você não dá ouvido ao que Deus falou, você vai ter que ouvir a jumenta falar.
Eu estava pensando, se eu fosse dar um título para essa mensagem aqui, eu teria que dar um título assim: o profeta se calou e a jumenta falou. Já pensou? E o duro é que quem vai ser essa jumenta, hein? Fala para quem está atrás, fala, talvez eu. Fala, talvez eu. É. Olha isso. Talvez eu, talvez você, talvez, entendeu? Mas não adianta mais ficar abrindo a Bíblia. Deus, fala comigo. Deus, fala Deus. Não vai falar. Ele fala assim, ele não tem mais nada para falar. Não tem mais nada, já falou. Entendeu? Aí, presta atenção, aí, então o Senhor fez falar a jumenta. Deus vai fazer o vento falar, Deus vai fazer as coisas falar, Deus vai fazer as coisas de casa, o sofá falar, Deus vai fazer o carro falar. Por quê? Porque Deus vai fazer o emprego falar, Deus vai fazer os objetos falar, Deus vai fazer a bicicleta falar, Deus vai fazer as pessoas falar, Deus vai fazer tudo mas Ele não vai falar. Amém? Olha lá, então, presta atenção. Responde, então o Senhor fez falar a jumenta, a qual disse a Balaão. Olha o que ela disse, E é isso que as coisas vão falar com a gente. Elas não vão chegar para a gente e falar assim, você não ouviu, não. Olha o que a jumenta falou. Que te fiz eu? Que te fiz eu? As coisas vão dizer isso para você. O que te fiz eu? Para que você me espancasse já 3 vezes? E agora Balaão, profeta, príncipe, vai ter que falar com quem? Com a jumenta. Aí ele fala assim, porque zombaste de mim, e tivera eu uma espada na mão, e agora te matar? Então agora a sua vida vai falar com você. A sua vida vai falar com você, e vai falar assim para você, escuta, por que você está me destruindo? A sua vida. Por que você está me destruindo? Por um acaso eu não sou a sua vida? E aí você vai dizer assim para ela, mas é que você já está me fazendo por 3 vezes sofrer. Os seus negócios vão dizer assim para você, né? Eles vão entrar no seu caminho, e você vai falar assim para os seus negócios, escuta, por que você está fazendo isso comigo? Por quê? Por que você, os negócios vão dizer isso para você, por que você está dizendo que eu não dou lucro? Por que você está dizendo que eu não tenho valor? Por que você está dizendo que eu sou uma porcaria, que eu sou um problema? Por que você está dizendo isso? E aí você vai dizer assim para os seus negócios, porque olha aí, você não está dando mais resultado. Não está dando mais resultado. Então, isso vai ser com tudo. Você vai fazer essa pergunta, você vai dizer para a sua esposa, porque a sua esposa vai dizer assim, por que você está me tratando assim? E aí você vai responder para ela, porque você não faz mais aquilo que eu quero, porque você não me agrada mais, porque você... E vai ser assim, você vai perguntar para o seu marido, por que você está com essa cara? Aí o seu marido vai dizer, porque eu chego em casa e encontro você nessa situação assim, e é assim, nós vamos ficar perguntando para as coisas, mas olha só, respondeu Balaão a jumenta, porque zomba de mim? Tivera eu uma espada na mão, e eu acabaria com a minha vida, eu acabaria com o meu casamento, porque o meu casamento está dando dor de cabeça para mim, eu acabaria com o meu trabalho, porque esse meu trabalho só está me dando despesa, eu acabaria com a minha fé, porque a minha fé só está me trazendo problema. E aí a gente passa a querer acabar com tudo. Versículo de número 30, replicou a jumenta a Balaão. Aí a vida vai responder para nós, a sua esposa vai falar para você, seu marido vai falar para você, o seu trabalho vai falar para você, porventura, não sou eu a sua jumenta? Em toda a vida, você não cavalgou em cima de mim? Por um acaso não deu sempre certo? Por um acaso você não foi sempre feliz? Por um acaso você não foi sempre
abençoado? Acaso tem sido o meu costume agir assim? E aí ele respondeu: não. Então, o Senhor abriu os olhos de Balaão. E ele então viu o anjo do Senhor que estava com a sua espada desembainhada na mão. Pelo que inclinou a cabeça, prostrou-se com o rosto em terra. Presta atenção aqui. Então o anjo do Senhor lhe disse: por quê? Por quê? Por que já feriste 3 vezes e espancaste? Por que você já feriu a sua vida, já feriu o seu casamento, já feriu os seus negócios, já feriu os seus amigos? Por que você vem ferindo todo mundo? Olha isso. Eis que eu saí, o anjo, hein? Eis que eu saí como seu... não é anjo da guarda, não? Não, né? Eis que eu saí como seu adversário. Porque o teu caminho, não está falando que ele não, ele é legal, ele é bom, Balaão é um profeta, mas o teu caminho é perverso. O teu caminho, o que você está fazendo está errado. As decisões estão erradas. Os seus pensamentos estão errados. Então a Bíblia fala, a jumenta me viu, o anjo fala, a jumenta já me viu 3 vezes e se desviou de mim. Na verdade, eu agora te haveria matado e a ela deixaria com... Então, presta atenção aqui, que nós vamos terminar aqui, Então Balaão disse ao anjo do Senhor: errei, pequei, porque não soube que estava neste caminho para me opores. Eu não sabia que era Deus, eu achei que fosse o diabo. Eu não pensei, não passou pela minha cabeça que era Deus trabalhando na minha vida. Eu achei que fosse as trevas. Eu achei que fosse o mal. Eu pequei. Eu não sabia. Não soube que estava neste caminho para te opores a mim. Agora, se parece mal aos teus olhos, agora... É o que todo mundo fala. Só que o que é que Deus fala? Tornou o anjo do Senhor a Balaão. O quê? Agora voltarei? Agora não tem mais volta. Agora você vai seguir em frente e você vai arrumar a casa. Agora você vai seguir em frente e você vai organizar as coisas. Agora eu vou. Agora não, agora você segue em frente. E agora você lembra o que Deus falou? Deus falou para você: não vá. E você foi. E você não lembra o que Deus falou depois? Deus não acrescentou para você. Deus falou: você quer ir? Então você vai, mas você só vai fazer o que eu mandar. Então agora você vai. Só que se você quiser ser abençoado, agora você vai, você passa por esse caminho que você escolheu, mas você toma cuidado, hein? Só faz aquilo que Deus mandar. Amém? E aí ele vai. E aí Balaque vai levar ele no monte, leva ele em outro monte, leva ele, amaldiçoa. E ele vai falar: não amaldiçoa. E ele não vai amaldiçoar. E para poder resumir para você, ele não obedeceu a Deus para não ir, mas ele vai obedecer a Deus para não amaldiçoar.
E com isso, ele vai passar uma tribulação. Ele vai passar uma situação. Mas Deus vai voltar a falar com ele. Você não ficou feliz, não? Nossa, eu fiquei tão feliz quando Deus falou isso comigo. Eu vou voltar a falar com você. Levanta a sua mão, diga: fala comigo, Deus, fala comigo. Pode aplaudir o Senhor e glorificar a Deus. Aleluia, fica de pé, fica de pé. Você estava preocupado, né? Você estava preocupado, falou: vixe, essa palavra é dura, Deus vai falar que vai me matar. Não, Deus não mandou eu vir aqui falar que vai te matar. Deus mandou eu vir aqui falar que Ele vai falar com você de novo. Amém, irmão? Quem pode levantar as mãos para o céu assim, ó, levanta as suas mãos e diga: Senhor, eu preciso do Teu socorro. Eu preciso da Tua presença. Em nome de Jesus, eu clamo, fala comigo outra vez. Amém. Sai do seu lugar e fala para o irmão: Deus vai falar, Deus vai falar. Fala para ele, dá um abraço nele. Fala: Deus vai falar com você de novo. Deus vai falar, Deus vai falar.